Bom dia, meninos. Vamos explicar aqui a atividade do dia 29/4 e a função do segundo grau. Vou até botar aqui, ó, função do segundo grau. Né? Função do segundo grau é aquela função onde o x ele está elevado ao quadrado. A primeira coisa que vocês vão fazer é fazer uma revisão da solução da equação de segundo grau, que nada mais é do que usar aquela fórmula de Bhaskara, né? Nesse videozinho aqui tem um exemplo bem simples. Eu sei que isso daqui é do 9º ano, mas se não souber isso daqui muito bem, não vai para frente. O mais importante é a gente saber o gráfico da função de segundo grau, ou ela também é chamada de função quadrática. Então, a gente vai saber que o nome desse gráfico é parábola, vocês já deviam saber, e o principal é saber o que é que diferencia a concavidade dela, se ela é para cima ou ela é para baixo. E um ponto chamado vértice, que é o ponto mais importante da parábola. Então, aqui nessa aula, ele vai falar do gráfico da função quadrática. Eu coloquei aqui um resumo, tá vendo? Ó, com o desenhozinho todinho, como é que a gente calcula. O vértice é esse ponto aqui, e esses dois pontos aqui são as chamadas raízes. Está aqui escrito, ó, raiz. Raiz é exatamente os valores para o qual isso daqui vira zero, certo? Então, não esquecer, ó, da boca. Quando o A, que é esse número aqui, ele é maior do que zero, a concavidade é para cima. Quando o A, que é esse número aqui, ele é menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade é para baixo. Sorrindo com raiva, beleza? Para saber o x do vértice, menos b sobre 2a, BA. Para saber o y do vértice, menos delta, delta eu sei o que é, né? Que é b2 menos 4ac, dividido por 4a. Que é o x do vértice? X do vértice é esse valor aqui, ó. Y do vértice é esse valor aqui. Então, quando eu tenho uma parábola desse jeito aqui, ó, eu digo que isso daqui é um mínimo. E se a parábola fosse com a outra concavidade, como essa concavidade aqui, esse vértice aqui seria um máximo. Então, nas questões são bem simples. Se f de x igual a 3x ao quadrado menos 3x menos 3, então quanto vale f de 2? É só substituir o valor de 2 no valor de x. Vamos para a próxima. Está aqui. Eu vou descobrir, através da solução das raízes, qual dessas quatro é o gráfico dessa função de segundo grau. Aqui a concavidade está para cima, aqui a concavidade está para baixo. Aqui o vértice seria esse ponto, é um mínimo. Aqui o vértice seria esse ponto, é um máximo. Beleza? Esboço da função, a mesma coisa da questão anterior. Assunto, vértice da parábola. Nessa aula ele vai explicar como é que calcula o vértice da parábola. Só que a gente já viu que através dessa memóriazinha aqui, ó, dá para calcular o vértice da parábola. Tá aqui as duas fórmulas. Mas mesmo assim, eu coloquei aqui as fórmulas para calcular o vértice da parábola, entendeu? Então, eu tenho duas questões aqui que é para calcular valores do vértice da parábola. Quando eu falo em máximo, eu estou falando que é para calcular o vértice da parábola quando a parábola está desse jeito, ó, com a concavidade para baixo. E o máximo é exatamente esse ponto. Quando eu falo em mínimo, eu estou calculando o vértice da parábola quando a parábola é desse jeito, com a concavidade para cima. E o valor máximo, ele é sempre o y do vértice. Então, quando eu pedir o valor máximo ou mínimo, eu quero calcular o y do vértice. Só vai depender se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo. Beleza?